A possível e inevitável venda do jogador Marcos Paulo do Fluminense já foi notificada pelo presidente Mário Bittencourt e será uma enorme perda técnica para a equipe do Fluminense. Mais um dos jogadores da base que saem do clube sem nenhum vínculo afetivo e muito jovem. Sai de uma máquina de fazer jogadores que é Xerém, e mais um que o Fluminense venderá a preço de banana. Assim como as recentes vendas de João Pedro, por exemplo, que já foi vendido antes mesmo de jogar, o Richarlison, Pedro, o Wendel, o Ibanes, Gerson, que está no Flamengo agora, e muitos outros que jogaram pouquíssimo tempo e já saíram. E eu, Thales Rabelo, pretendo mostrar nesse vídeo que o jornalista Nelson Rodrigues, no finalzinho da década de 50, já alertava sobre essa venda de jogadores, de joias do futebol brasileiro para a Europa, e que isso perderia a identidade do torcedor naquele momento. Na década de 50 ele já falava isso. Então, vamos de vídeo, vamos de história da bola e tamo junto, galera. O presidente Mário Bittencourt já anunciou que pretende vender o Marcos Paulo para a Europa na próxima janela de transferências. E o Fluminense está consolidando uma nova forma do mercado brasileiro se expor para a Europa e para o exterior de maneira geral, que antes eu só via no Brasfoot particularmente. O Fluminense está leiloando os seus jogadores sem nenhum poder de barganha no mercado e acaba vendendo eles por um preço baixíssimo. Essa prática foi pior com o atacante João Pedro, também do Fluminense, que já estava vendido antes mesmo de estrear pelos profissionais do clube. Nelson Rodrigues afirmava no capítulo de um livro, A Pátria de Chuteiras, o capítulo específico era: o clube não é boteco. Então, galera, eu vou abrir aspas aqui para o nosso saudoso Nelson Rodrigues e depois a gente trabalha um pouquinho sobre a fala dele. O futebol profissional exige dinheiro, mas não só dinheiro. Ele implica algo mais, ou seja, implica os tais valores gratuitos que conferem a um jogo, a uma pelada, uma dimensão especialíssima. Um match, que é como a galera falava do jogo, representa algo mais que pontapés. Participam da luta dois clubes e todos os seus bens morais, afetivos, líricos, históricos. No Vasco, o mais importante, por exemplo, é um valor gratuito: a tradição. Nunca um clube espanhol teria disfarçatez de querer comprar a tradição vascaína. E por quê? Por causa de um puro e simples problema de vergonha. Do mesmo modo, nenhum clube se lembraria de vender um presidente, embora o presidente seja uma figura infinitamente menos essencial que um jogador de futebol. Eis o ponto da questão. O clube não é boteco para vender tudo. Ele possui coisas que não venderia nem por todo o ouro da terra. Durante esse texto todo, ele trata da venda do Vavá. A venda do Vavá, atual campeão do mundo, pelo Brasil, que o Vasco estava querendo vender ele. E vamos continuando aqui. Há ainda um aspecto que vem a ser o interesse do jogador. Acho também improcedente o raciocínio que usa em relação a Vavá. Ninguém vive só de milhões materiais, Nelson. Tá complicado aqui hoje em dia. E os milhões subjetivos? Só a língua da terra vale 1 milhão bem contado. Vão tirar de Vavá o seu idioma. E quem pagará por isso? As piadas, os palavrões em outra língua, que graça podem ter? Alguém insistirá no argumento dos milhões. Nelson, está certo, hein? Não importa. Aqui, Vavá está feliz e realizado como um peixinho no seu aquário. Por outro lado, convém aceitar essa verdade recente. O campeão não é apenas um jogador de futebol, é um herói. Nenhum clube, nenhum povo tem direito de vender os seus heróis. Nem o herói tem o direito de vender a si mesmo. Amigos, atenção, hein? Amigos, no dia em que deixarmos de prezar os valores gratuitos, vamos cair todos de quatro. Todos. É lógico e evidente que o contexto é totalmente diferente do que a gente estava abordando na década de 50. Mas o que o Nelson Rodrigues aponta no finalzinho do seu texto é de suma importância para a gente entender como está funcionando a dinâmica dentro do Fluminense e dentro de qualquer outro clube brasileiro que anda mal das pernas economicamente. Exemplo concreto, a gente vai abordar, pincelar só, o elenco campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, Atlético Paranaense, que teve toda a sua espinha dorsal vendida já para o estrangeiro, e também o Palmeiras, que contratou o atacante do Atlético. Mas agora, pincelando isso e entendendo como está funcionando essa dinâmica no futebol brasileiro, vamos falar um pouquinho de Fluminense. Hoje em dia, o presidente Mário afirma que não tem jeito a não ser vender essas joias a preço de banana.
mas nitidamente falta esse posicionamento no mercado. Assim, do jeito que o Mário está se posicionando, por exemplo, à procura de novos patrocínios e também fazendo os novos contratos, que estão sendo muito bem feitos pela essa nova gestão. Eu, Thales Rabelo, não venho com nenhuma solução para a crise financeira do Fluminense, tampouco dos outros clubes, mas é muito importante trazer essa reflexão de que o mercado global está tirando os nossos ídolos do nosso país e está esvaziando o nosso futebol, diferente do que foi feito com o Neymar e com o Ganso no Santos de 2011, mas que hoje em dia é muito raridade. Eu, por exemplo, não lembro do Firmino jogando no Brasil. Felipe Coutinho também foi a preço de banana que foi vendido, entre muitos outros jogadores que vão e tampouco conseguem vingar na Europa. Marcos Paulo, ele fala em suas entrevistas que possui minimamente um desejo de ficar, pelo menos mais uma temporada. E, com o Marcos Paulo no time, elevaria o nível técnico do Fluminense e também depois ele emplacaria a Europa bem demais. Ia ser muito mais tranquilo do Marcos Paulo poder trabalhar no futebol brasileiro inicialmente e posteriormente zarpar para a Europa e ser feliz, como é o sonho de todo jogador contemporâneo, correto? Mas pelo jeito, gente, eu acho que nosso querido Nelson Rodrigues vai continuar se revirando pelo caixão, porque nessa próxima janela de transferência, Marcos Paulo não seguirá pelo Fluminense. Tomara que consiga, né, manter aí uma renovação de contrato ou algo do tipo, mas é muito difícil. E seguimos com essa dinâmica econômica do Brasil, com o Fluminense e outros clubes se esvaziando de identidade, né, e na corda bamba para fechar as contas no menos vermelho possível, sem ídolos e com a moral econômica lá embaixo. Então, galera, tamo junto e até a próxima.